Boa noite, amigo do YouTube. Olha eu aqui mais uma vez, como prometido, um pouquinho de atraso, pois eu estou saindo de uma gripe muito forte, mas eu não ia deixar de gravar vídeo para vocês, pois é um compromisso que eu tenho comigo e com vocês, né? E com aquele Pai lá de cima, né? De transmitir os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então hoje eu vou estar falando para vocês sobre morte prematura. É bem complexo a gente entender, porque nós temos uma visão diferenciada, a do nosso Mestre Criador, né? Nós pensamos de uma forma e nem tudo é como nós imaginamos. Somos pequenos demais para entender a complexidade do universo e de Deus, o nosso Criador, né? Então, indo no capítulo 5, no 21, na parte que fala perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? De que nós estamos falando. O que a gente considera morte prematura e o que a espiritualidade nos mostra e nos explica sobre essas mortes prematuras, né? O que vem a ser? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a morte vem ceifar em nossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa aqueles que não servem para nada. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. É dessa forma que nós entendemos, né? Criaturas humanas são mistos e tendes necessidade de vos elevar para compreender o que está, muitas vezes, onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por simples vontade, como eu disse aqui, né? Capricho, infringir-vos apenas cruéis? É uma pergunta que fica aqui, né? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo que acontece tem uma razão de ser. É o que nós temos que entender, mas vamos compreender mais um pouquinho. Se examinar minuciosamente, com toda atenção, todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias que relegaríeis a último plano. Como o Espiritismo explica a morte precoce, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que, assim que pesava as misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, frequentemente a morte prematura, vamos entender aqui, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou da sedução que talvez lhe acarretassem a perda. Muitas vezes a gente sabe que um espírito ele reencarna e ele tem a sua expiação. Mas quando se percebe que ele pode tomar o mesmo caminho errado, para que ele não cometa e acrescente mais os seus débitos, por misericórdia divina, essa vida às vezes é ceifada para benefício do próprio espírito. Nós é que não entendemos
e julgamos a nossa maneira. O que é morte prematura, então? Mortes que acontecem antes da expectativa de vida que ela seja alcançada em uma determinada população. É assim que nós vemos, é a nossa visão. Eu estou sendo colocado aqui para vocês. Sim, quando alguém tira a própria vida, é morte prematura. As principais mortes prematuras podem ser assim classificadas: o aborto deliberado, desencarnação de criança, suicídio, eutanásia, né? Às vezes acontece, gente, que as pessoas falam assim: ah, mas a pessoa foi atingida por uma bala perdida. O que nós temos que entender é que nada é por acaso, que não existe bala perdida, mas sim uma bala encontrada. Ela foi no caminho e atingiu a pessoa que ela tinha que atingir, no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Então, aquilo que a gente acha obra do acaso, né? Nem sempre é assim. Acontece que às vezes aquele espírito completou o seu tempo de vida e ele vai sem se prejudicar, ainda na sua inocência de criança. Vamos ter uma visão melhor? Em caso de aborto, uma mãe ou qualquer outra pessoa que cometerá esse crime, sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas que serviria de instrumento e o corpo que estava se formando. Então o espírito se preparou para reencarnar, ele tinha aqui a sua trajetória para poder resgatar os seus débitos de vida passada, e isso foi interrompido. Então, é crime um aborto, porque a pessoa fala assim: ah, mas ainda não está formado, ainda não é uma criança. Você só não viu o rosto dele, mas ele está ali, a vida está ali, o ser está ali e o espírito está ali. Livro dos Espíritos, essa questão eu tirei, é a questão 358, Allan Kardec. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido e sua morte. Quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então vamos entender aqui um pouquinho mais. Uma vez um espírito uma médium estava incorporada com o espírito, com o irmão, que estava explicando sobre a fila no plano espiritual para a reencarnação. E ele dizia que essa fila é enorme, né? E que muitos são os espíritos que precisam da oportunidade para a reencarnação. Aí eu disse: irmão, eu ainda não entendia sobre a espiritualidade, não tinha o conhecimento que tenho agora. Perguntei: irmão, mas por que uma mãe fica grávida 9 meses, tem uma criança que às vezes dura um dia, 2, 9 meses, 1 ano, por tão pouco tempo? Se a filha é tão grande, a oportunidade não deveria ser dada àquele que é mais devedor e tem mais tempo para resgatar os seus débitos? Ele riu e disse: irmã, muito inteligente essa sua pergunta e esclarecedora ao mesmo tempo, pois quando a gente tem uma dívida, não importa se ela é pequena ou se ela é grande, você é devedor. Você não tem que pagar essa dívida? Eu disse: sim. Ele falou: então Deus é justo e a oportunidade é dada a cada um de pagar aquilo que deve, ou se pouca ou se muita, os dois são devedores. Eu nunca mais fiz pergunta, aprendi, né? Eles sabem o que falam, nós é que não temos conhecimento. Mas perguntando também, a curiosidade faz bem, porque a gente aprende. Porque muitas pessoas não perguntam, né? E dá a impressão que entende tudo e sai equivocado, às vezes, de uma palestra.
Então, ele explicou que às vezes uma pessoa tem que viver até 90 anos de idade. Aí vai que ela começa a beber, ela se prejudica com cigarro, bebida, noitada, e ela, em vez de viver 90 anos, vai embora com 85, abreviou, né, a ida dela dessa terra. Faltaram 5 anos. E aí, como é que fica esse débito? É a criança de 5 anos que voltou, né, para cumprir aquele tempo devido que lhe faltava. Se é com 85 anos e a pessoa desencarnou com 70, ficou faltando quanto? 85, 70. 15 anos, o adolescente de 15 anos, aí vai ter que voltar, né? E cumprir esse tempo. E assim vai. Dívida é dívida e é igual. A lei divina, ela é justa e é para todos. Não tem 2 pesos e 2 medidas como nós temos aqui. O jeitinho de favorecimento. Justiça divina é perfeita, gente. Nós é que não entendemos. É a coisa mais linda quando a gente entende. Livro dos Espíritos, questão 199, Allan Kardec. O Espiritismo não apoia a eutanásia. Por esse motivo, pondera Emmanuel. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo àqueles que a agonia endurece, a pretexto da consolação de amor, porque muitas vezes, por trás dos olhos baixos e das mãos desfalecentes que aparecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos de advertência para que o erro seja assustado e para que a senda se reajuste amanhã. Emmanuel. Religião dos Espíritos, item sofrimento e eutanásia. Porque qual é a desculpa que nós damos para cometer a eutanásia? Ou que alguém que já cometeu fez. Eu não cansei de ver o sofrimento da pessoa, ela me pediu tanto. E eu fiquei, por amor a ele, por não querer que ele sofresse, eu fiz o que ele me pediu. Só que nós não temos esse direito. A única pessoa ou ser que tem esse direito de controlar a vida ou a morte é o nosso Deus, o nosso Criador, quem nos deu a vida. Então temos que entender que nem sempre estamos certos. E por falar em mortes violentas e planejamento reencarnatório, inegavelmente vivemos num período em que a violência se acentua, tomando conta quase que integralmente da mídia e da televisão e da escrita. São notícias diárias de sequestro, roubos, estupros, homicídios, mortes causadas por acidente de carro. A violência é fruto da nossa imperfeição moral, da predominância dos instintos agressivos adquiridos pelos espíritos na vivência evolutivas do reino animal, que a razão ainda não converteu em expressão de amor. Nesse período de transição planetária, vivenciamos ápice das provas e expiações, de forma que a violência atinge índices alarmantes, praticada por espíritos ainda primários que não desenvolveram sentimentos nobres, os quais, nesse processo de expurgo evolutivo, a separar o joio do trigo, como ensinava Jesus, após a reencarnação, já não terão mais condições vibratórias de reencarnar no planeta Terra. Lembramos ainda a assertiva de Jesus, mortes violentas e planejamento reencarnatório. Inegavelmente, vivemos um período em que a violência acentuada toma conta, quase que geralmente, da mídia e da televisão. São notícias diárias, né? Então, o que acontece? Foi colocado para a gente, né, que a razão ainda não converteu em expressão de amor, né? Porque a programação reencarnatória jamais existe a violência.
A violência é do ser humano, daquele ser que ainda não evoluiu e que não aprendeu a lidar com o amor, não conhece esse sentimento ainda animalesco e que é totalmente violento, né? E não da programação reencarnatória. A violência é do homem, de quem ele é e de sua essência e de falta de evolução espiritual. Isso nós precisamos entender, né? Que o que é importante, né? A tônica deste artigo é de abordar a incidência do planejamento reencarnatório nos casos de mortes violentas. Isso é, a vítima teria que desencarnar desta maneira? O agressor também teria assumido um papel de algoz antes de reencarnar? Em que pense o nosso respeito por aqueles que nutrem esse tipo de ponto de vista. Sabemos que as vítimas que desencarnam em razão da violência alheia são inseridas basicamente em 3 tipos de situação. A prova, a vítima vivencia uma situação de violência e gera a sua desencarnação, o que lhe trará um teste, um desafio para que ela exercite as virtudes no sentido de perdoar sinceramente o agressor, gerar aprendizado, evolução. Tipo de morte foi solicitado pela vítima antes da sua reencarnação. Lembremos que prova pressupõe avaliação, ou seja, colocar em teste as virtudes aprendidas. Caso vença moralmente a situação, podemos dizer que o espírito alcançou a determinada virtude. Alguns autores espíritas defendem a ideia de que a morte causada pela violência alheia não fazia parte do contexto reencarnatório, em virtude do que ninguém reencarna para o mal. Portanto, o agressor não havia planejado matar alguém, de tal sorte que a vítima desencarnaria em função do mau uso do livre-arbítrio daquele agressor, né? A expiação, né, são as situações mais frequentes. A vítima foi a autora da violência em vidas anteriores, que lesou alguém e que, como não se libertou desses compromissos através do amor, sofre as consequências na atual existência. Expiar é reparar, quitar, harmonizar com as leis divinas. Missão: algumas almas nobres morrem de forma violenta, uma vez que seus exemplos de amor e de tolerância geram empatias, né, nas pessoas mais embrutecidas. Menciono como exemplo os casos de Jesus e de Gandhi. E lembremos que ainda, né, a assertiva de Jesus, né, de que os mansos herdarão a terra. Aí nós falamos um pouquinho do que é o algoz, né, no Espiritismo, o que quer dizer a palavra algoz, né? Aqueles que executam penas matando, torturando ou castigando outras pessoas. Carrasco, torturadores assassinos, pessoas que agem com crueldade, realizando atos horríveis ou abomináveis, o que causa a dor e o sofrimento. Existe vítima inocente? Sim, nós falamos de Jesus, de Gandhi, né? Que são vítimas. É muito comum religiosos afirmarem, inclusive espíritas, que não acontece por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus. Reconcilie com seu inimigo enquanto caminha com ele, para não cair nas rodas viciantes da reencarnação. Joana de Ângeles nos mostra que, para o obsediado, a obsessão é uma prisão interior, uma cela pessoal,
onde grande maioria das pessoas se mantém sem lutar por libertação, acomodada nos vícios, centralizada nos erros. O Espiritismo veio para nos auxiliar a sair dessa cela que impomos a nós mesmos por ignorância e pelas dificuldades que temos de encarar de frente nossas dificuldades e limitações com seus ensinamentos que consolam, mas sobretudo nos libertam e nos auxiliam ao nosso crescimento moral e espiritual. E aqui a gente vai completar esse estudo que é de extrema importância. Quem já não viu o caso de pais que perdem seus filhos ainda pequenos e que não aceitam que essa criança se foi? E muitas vezes, na sua ignorância, um acusa o outro e o casamento se desfaz. Vai um para cada lado. Não aprenderam a lição do amor. Não entenderam nada. Você teve seu filho por algum tempo? É uma dádiva, agradeça. Você deu oportunidade para um espírito cumprir o tempo que lhe restava de débito. Se ele se foi desta ou de outra forma, não é culpa de ninguém. Nós só vamos e nascemos e desencarnamos com o nosso Criador determina, pois nós não somos donos da verdade e muito pouco entendemos sobre o nosso Criador. Quem somos nós para questionar Deus? Réis mortais, desprovido de tanta inteligência? O Criador do universo e da vida, aquele que ama incondicionalmente todos os seus filhos e não faz diferença de um nem de outro, nos ampara e nos socorre a qualquer momento que necessitamos, está sempre com as mãos estendidas para nos auxiliar. Devemos pensar melhor antes de questionar o nosso Criador. E tudo o que acontece na nossa vida não é por acaso. Se foi desta forma, é porque tinha que ser. E às vezes, como eu disse, o irmãozinho, ele vem com intuito. E quando ele começa com atitudes que o plano espiritual percebe que ele vai se perder essa existência novamente, se prejudicando, muitas vezes é melhor que ele se vá cedo e não se comprometa mais com débitos. Diminui assim o seu débito reencarnatório. Gente, eu deixo aqui a paz de Deus com vocês. Eu ainda não estou 100%, mas não poderia deixar de fazer esse vídeo com esse esclarecimento enriquecedor para todos vocês. Tenham uma abençoada semana. Que Deus abençoe o lar de todos vocês, a família de todos vocês. Que todos vocês possam receber a luz do amor de Deus em vossas vidas. O meu muito obrigado. E Deus abençoe a todos. E até a próxima semana, se Deus quiser.